Meu nome é Kátia Sabai, eu sou contadora de histórias e hoje vim trazer uma história para vocês. Mas sabe que antes de começar uma história, a gente sempre precisa chamar a história para que ela venha até aqui, entre dentro do meu coração e eu possa contar para vocês. E para isso, eu vou utilizar o PIN. O PIN chama uma história lá do mundo das histórias. Com o toque dele, a história vem até aqui, entra no meu coração e eu posso contar para vocês. Então vamos lá? Era uma vez, flutuando lá no espaço, um planetinha azul. Um planetinha pacato, tranquilo e muito aconchegante. Lá vivia um povo muito feliz. Os habitantes daquele planeta cantavam, brincavam, rimavam e festavam muito. Todas as noites eles se reuniam ao redor de fogueiras para tocar instrumentos, cantar músicas, para contar histórias, declamar poemas. Lá eles viviam sempre em festa. Era uma alegria só viver no planetinha azul. Lá não havia tristeza. Era tudo muito alegre, tudo muito bom. Um lugar maravilhoso para se viver. Um certo dia, num dia desses de festa, os habitantes observaram um objeto estranho riscando o céu. De repente, uma fumaça e um barulho enorme. Aquele objeto havia caído ali, no planetinha azul. Os habitantes foram logo correndo ver o que havia caído. Abandonaram a festa e correram lá. Eles estavam todos curiosos para ver o que é que havia caído no mundinho deles. Quando chegaram lá, havia uma cratera. Um dos habitantes desceu com cuidado lá na cratera para ver o que havia caído. Quando desceu lá embaixo e toda aquela fumaça saiu, ele conseguiu observar. Era uma caixa preta. Aquele habitante então tirou a caixa de dentro daquela cratera e levou para observar mais de perto o que é que poderia ser aquilo. Todos os habitantes já estavam ali ao redor, todos curiosos. Viraram a caixa de um lado, viraram de outro, mas a caixa não tinha tampa. O que poderia ser aquilo? Um outro habitante observou que na caixa havia um botão. Curioso, foi lá e apertou o botão. Quando ele apertou, começou a sair uns movimentos de luzes coloridas e um som estranho. Estavam todos ali, admirados com aquela caixa preta. Eles nunca haviam observado uma coisa tão legal. Eles até esqueceram da festa, esqueceram das músicas, esqueceram das histórias, esqueceram das poesias. Nada mais era interessante para eles, apenas a caixa preta. Eles colocaram a caixa preta em cima de uma pedra e ficaram todos ali ao redor, observando aqueles movimentos de luzes coloridas. Sabe que aquilo até parecia um calidoscópio. As luzes, cores, movimentos, mas ninguém sabia o que realmente era aquilo. Com o passar do tempo, todos ficaram ali, admirando aquela caixa preta.
Eles não cantavam mais, não dançavam, não brincavam, não festavam, não faziam mais nada. Somente ficavam ali, admirando a caixa preta. Passou-se um tempo e eles não conseguiam mais observar a beleza que antes eles viam nas noites estreladas. Eles não conseguiam mais observar a beleza das cores do amanhecer. Nada mais tinha graça para eles, apenas a tal da caixa preta. Aquelas luzes, aquelas cores chamavam muita atenção dos habitantes. E com o tempo, eles deixaram de viver tudo que eles viviam para ficar ali, na frente da caixa preta. Num certo dia, o sol observou lá de cima, triste, o que estava acontecendo no planetinha azul. Os habitantes começaram a virar pedra. Primeiro foram as suas ideias e os seus pensamentos que foram petrificados. Depois foram os seus corações que foram petrificados. Depois ainda os corpos viraram pedra. E por último, até a alma deles virou pedra. Aquela caixa preta petrificou todos os habitantes do planeta. Agora, eles estavam lá, paradinhos, como pedra. O sol observava tudo lá de cima, triste com o que havia acontecido no planetinha azul, que era um lugar tão bom de viver. Os habitantes estavam tão interessados naquela caixa preta que nem perceberam o mundo mudar, nem perceberam que estavam sendo petrificados. Espere! Olha ali! Um foguete! O que é que o foguete está vindo fazer no planetinha azul? O foguete foi descendo e quando chegou lá no planetinha azul, desceu de dentro dele um ser estranho, um ser de cabeça quadrada. Ele desceu lá no planetinha azul e pegou a caixa preta, guardou dentro do foguete e marcou todos os habitantes com um círculo na testa. Depois que marcou todas aquelas cabeças de pedra, ele voltou para o seu foguete, pegou uma espécie de um aspirador e sugou de dentro da cabeça de todos os habitantes as ideias, os pensamentos, a criatividade, as músicas, as histórias, os poemas, as brincadeiras e tudo. Os habitantes do planetinha azul ficaram todos de cabeça oca. Não tinham mais nada ali. O estranho ser de cabeça quadrada guardou tudo dentro do seu foguete e partiu para o seu asteroide. O asteroide deveria estar em festa, com toda aquela alegria que ele roubou do planetinha azul, todas as ideias, todos os pensamentos, toda a criatividade, toda a música, toda a dança, toda a brincadeira, tudo. O asteroide devia estar em festa. E o planetinha azul? O planetinha azul ficou lá, com todos os habitantes petrificados e de cabeça oca. Mas tem uma coisa que eu esqueci de contar para vocês. Lá no planetinha azul, ainda haviam algumas crianças que estavam escondidas dentro de uma caverna. Elas estavam escondidas lá porque elas não gostavam da tal da caixa preta que todo mundo gostava. Elas foram lá na caverna para brincar, para contar histórias, para dançar,
para cantar, para fazer seus poemas, para viver. Porque todo mundo estava lá na frente da caixa preta. Ninguém mais brincava com eles. Um certo dia, eles resolveram sair da caverna e ver o que estava acontecendo com aquela caixa preta. Quando eles chegaram lá e observaram ao redor, todo mundo estava feito pedra. Logo, uma criança observou que todos os habitantes estavam com um buraquinho na testa. O que é que havia acontecido no planetinha azul? Que as crianças não estavam sabendo de nada. Meu Deus! E agora, uma das crianças olhou dentro do buraquinho e disse: olha, eles estão todos de cabeça oca! E agora, o que eles poderiam fazer? Quando de repente, uma das crianças começou a dançar na frente daqueles habitantes petrificados. Outra, então, começou a tocar o seu instrumento. A outra começou a cantar, a outra começou a contar histórias, a outra a declamar poemas. E assim, logo, os habitantes de cabeça oca começaram a se encher de ideias, pensamentos, criatividade. E aos poucos, eles estavam voltando a ser o que eram. Aos poucos, eles estavam deixando de ser pedra e voltando a ser pessoas novamente. A cantar, a contar histórias, a brincar com as crianças. Logo, o planetinha voltou a ser o que era. O planeta azul voltou a ser divertido, alegre e aconchegante. E tudo virou festa novamente. Coloriu, colorou, essa história acabou. Então, o nome dessa história é A Caixa Preta. Essa é uma história do autor Tiago de Melo Andrade, da editora Melhoramentos. Então, essa história é uma história bem legal que faz a gente refletir bastante sobre as caixas pretas. Tomem cuidado com as caixas pretas. Independente de vocês morarem no planetinha azul ou em outro planeta por aí, tomem cuidado. As caixas pretas estão por aí, sugando os pensamentos e ideias das pessoas. Não deixe que isso aconteça com você também. Como vocês devem ter observado, eu não utilizei nenhum personagem pronto para contar a história para vocês. Sabe por quê? Porque o que eu gosto é fazer você imaginar a história. Adoro isso. A única coisa que eu utilizei foi o PIN e o meu chapéu de contadora de histórias. Por que eu utilizo o PIN e o chapéu? O PIN, eu toco ele 3 vezes. O toque do PIN tem uma vibração. Essa vibração faz com que você se conecte com aquele momento da contação de histórias. Percebam. Essa vibração do toque do PIN, ela faz com que a gente se conecte com o momento da contação de histórias. E ela tem um significado para os contadores de histórias. Por que tocamos 3 vezes o PIN? O PIN é tocado 3 vezes para equilibrar o nosso corpo no momento da contação de histórias. O segundo toque para equilibrar a nossa mente no momento da contação de histórias. E o terceiro para conectar o nosso espírito com o momento da contação de histórias. Quando nós conectamos o nosso corpo com a nossa mente e o nosso espírito, nós estamos inteiramente dentro da história para contar para vocês. O chapéu que eu utilizo
tem 3 pontas, ó. Então, meu chapéu tem 3 pontas. Tá, Kátia, mas e por que ele tem 3 pontas? Não pode ser um chapéu arredondado, não pode ter 4 pontas. Por que 3 pontas? O chapéu de 3 pontas, ele também tem um significado. Então, nós contadores de histórias, eu sou formada pela Casa do Contador de Histórias de Curitiba. E quando contamos histórias com o chapéu, além do toque do PIN, o chapéu também nos ajuda a nos conectar com o momento da contação de histórias. Tá, mas e por que ele tem 3 pontas? 3 pontas porque ele representa o pensar, o sentir e o agir. Quando eu vou contar uma história, primeiro eu penso na história, depois eu sinto a história e depois eu ajo, eu conto a história para vocês. Os primeiros contadores de histórias foram os bobos da corte e eles utilizavam um chapéu. Então a ideia do chapéu vem da ancestralidade dos bobos da corte que contavam histórias para os seus súditos. Espero que tenha contribuído essa minha fala para vocês. Deixo um beijinho para todo mundo e até a próxima!